Boa noite, irmãos, que a paz esteja convosco. Mais uma vez aqui, André Luiz, e eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma meditação na palavra. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 23, versículo 37. Vamos procurar ir direto ao texto, pois é uma reflexão um tanto detalhada em alguns aspectos. Portanto, vamos direto no texto. Essa passagem, Jesus tinha acabado de dar um dos seus últimos sermões antes de ser crucificado. Mateus 23, 37. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E vamos prosseguir aqui mais 2 versículos do capítulo 24. Versículo 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Que o Espírito Santo do Eterno, Deus Todo-Poderoso, fale em nossos corações por meio desta palavra, nos conduza nessa meditação, nessa reflexão, que seja a vida, que todo empecilho, todo obstáculo ao livre curso desta palavra seja anulado agora, e que essa palavra alcance o coração de cada um dos interlocutores, inclusive no meu próprio coração que faço essa reflexão. Em nome de Jesus, amém. Essa passagem ocorreu pouco antes de Jesus ser crucificado, não exatamente em horas, em dias, talvez meses no máximo. Provavelmente não chega a ser anos. Jesus já estava aqui prestes a dar suas últimas lições aos seus discípulos. No contexto aqui do Evangelho de Mateus, já estava ali na altura do capítulo 24, um dos últimos capítulos do Evangelho de Mateus. E no capítulo 23, Jesus direcionou sua atenção a repreender os escribas e fariseus hipócritas. Quem eram estes? Os escribas eram escritores. Eles copiavam o texto sagrado manualmente. Naquela época não havia imprensa. Então a escrita era manual e devia ser perfeita. Eles se banhavam antes de escrever. Se errassem, começavam a escrever de novo. Era minucioso, exigia um alto preparo, uma devoção. Esses eram os escribas. E os fariseus, por sua vez, eram os doutores da lei. Eles conheciam a Torá, que é a lei escrita do judaísmo. Lei esta compartilhada com a fé cristã, pois compreende os 5 primeiros livros do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Se não me falha a memória, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, os nomes em hebraico. Esse seria o Pentateuco, um conjunto de 5 livros que contém a lei do Senhor revelada a Moisés. No entanto, para os judeus havia a lei escrita, que era a própria Torá, e a lei oral. Essa é que é a questão. A lei oral, suposta lei oral ao menos, é aonde os judeus
introduziram conhecimentos novos. Supostamente, essa lei oral era passada de pais para filhos desde o, o profeta Moisés até os dias atuais. No entanto, desde o cativeiro da Babilônia, há muitas práticas singularmente diferentes do que a própria Torá expressamente diz. Foi introduzida a Kabbalah, há também preceitos Mishnah e tantos outros. E tudo isso diverge muito daquilo que a fé cristã professa. E nisso reside a diferença. São tradições que hoje em dia têm sido compiladas no Talmud, e muitos desses preceitos não são inteligíveis como sendo extraídos da Torá. Se você ler a Torá, você tem que fazer uma conexão de sentidos com a explicação de pessoas como Maimônides, como os raves deles, né? Enfim, me foge aqui os nomes, Ravi Akiva, entre outros. Ocorre o seguinte: Jesus disse que os escribas e fariseus invalidavam a promessa de Deus com suas tradições, que eram preceitos de homens, e não a palavra de Deus. Aí Jesus mostra trechos na palavra nos quais eles violavam a lei do Senhor. Mas esse não é o enfoque. O enfoque aqui é que Jesus dá um recado a Jerusalém. Depois de ter pregado, feito milagres, ter sido rei, sacerdote, profeta, ter feito uma reforma política que está vigente até hoje, sistema democrático, Jesus mostrou ali claramente ser o Messias, mas eles não o aceitaram. Então Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Todavia não quisestes. Eis que deixo sua casa deserta. E não me vereis mais, disse Jesus, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. E a nação de Israel rejeitou Jesus como Messias. E convinha que fosse assim para que essa graça fosse estendida aos gentios, como será analisado adiante. Feita essa introdução, vemos aqui na sequência que Jesus foi se aproximando do templo, e os apóstolos ali se maravilharam da estrutura. Este templo que acabara de ser reformado por Herodes, eles se maravilhavam daquela estrutura, embora não fosse o primeiro templo, que era o mais glorioso, era o segundo, mas havia sido reformado por Herodes. E Jesus faz uma profecia no ano 33 aproximadamente, quando esse evento ocorreu, que viria a se cumprir alguns anos depois, no ano 70, que era a destruição do templo. E aqui ele também diz que Jerusalém ficaria deserta. Mais para frente aqui, na sequência de sermões proféticos, Jesus até disse que a figueira voltaria a florescer, que aconteceu em 1948. Mas ele disse que só veriam de novo o Messias verdadeiro, que era ele, quando dissessem bendito o que vem em nome do Senhor, tal qual a igreja do Senhor tem feito. E o povo, os filhos da promessa, da semente de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, tem rejeitado. E esse texto ganha sentido na medida que lemos na Velha Aliança, no livro de Ageu, capítulo 2, se não me falha a memória, isso mesmo. Onde há menção sobre esse templo. Capítulo 2, versículo
do 1 ao 3 e vamos ler o versículo 9. Depois que Israel foi levado cativo para a Babilônia, isso ocorreu na época do profeta Jeremias, que apregoava o evangelho, as boas novas, né? Evangelho significa boas novas, não era o evangelho de Cristo, que ainda não teria se manifestado como Jesus, como Yeshua, mas as boas novas ali do reino de Deus. Jeremias apregoava o arrependimento, exortava o povo a se arrepender, e Israel rejeitou os profetas verdadeiros e abraçou os falsos profetas. Resultado, cativeiro na Babilônia. Jeremias teve a visão, duraria 70 anos. Daniel ficou na brecha e eles foram libertos. Teve o Império Persa, da Media e da Pérsia, o atual Irã, Babilônia, atual Iraque, que já foram grandes potências no passado. Israel, nesse ínterim, antes do Império Persa, recorre ao Egito, que ainda subsiste enquanto Egito, não mais com sua glória do passado, da época dos faraós, mas ainda conhecida por seu próprio nome bíblico. E quando o rei Ciro está com o povo judeu sob sua circunscrição, ele recebe uma revelação de Deus de que era para fazer um censo e reedificar a casa do Senhor. Embora ele não levou isso a cabo, ele apenas autorizou que o povo de Israel voltasse aos seus termos, voltasse às suas terras. No entanto, ele deu todo o suporte, e Esdras e Neemias, juntamente com Zorobabel, reedificaram os muros de Jerusalém, reedificaram o templo do Senhor. Vamos ler aqui, Ageu capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Eterno pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Interessante. Aqui, o autor do texto, o profeta Ageu, chama a atenção. Ele pergunta: quem de vós? Aqui já tinha sido reconstruído os muros de Jerusalém, já tinha sido reconstruído o templo. Como se passaram apenas 70 anos, eventualmente, muito provável que alguém tivesse sobrevivido, um indivíduo que tivesse 90 anos, por exemplo, 100, 110, ou até mesmo 80, poderia ter visto o que aconteceu ali com o templo, como que era o templo de Salomão, enfim. Na verdade, 70 anos de cativeiro na Babilônia, em determinado momento foi destruído o templo, levou 46 anos para reconstruir o segundo, talvez até nem tivesse alguém vivo. Ou talvez, pode ser que, enfim, a questão é, havia de alguma maneira notícias, resquícios do que foi o primeiro templo. E esse primeiro templo era glorioso. Salomão, a exemplo do bispo Macedo, fez um templo aí com ouro, com prata, com joias preciosas, um templo para abrigar o tabernáculo, onde Deus se manifestava para o povo de Israel em tendas móveis no deserto. Começou ali revelado com Moisés, um exemplo do tabernáculo celestial. Passaram-se muitos anos, Israel vai para a terra prometida, e o rei Davi tem no seu coração o intento de construir uma casa para Deus, porque ele morava numa mansão e a arca do Eterno estava em tendas, então ele quis construir
Deus, no primeiro momento, não quis, mas ele concedeu depois que Salomão fizesse o filho de Davi, porque Davi tinha as mãos sangrentas. Não deveria ser ele quem edificasse uma casa para o nome do Eterno de Israel. E Salomão deve ter feito isso, e Deus faz promessas, que honraria a descendência de Davi e confirmaria ele no trono, desde que eles não apartassem do caminho do Senhor, como andou no caminho do Senhor seu pai Davi. Salomão, no entanto, larga os preceitos de Deus por ter muitas mulheres e concubinas. Ele passa a seguir seus deuses e apostata da fé. Atribui-se a ele muito paganismo, que se vê nos dias atuais. Inclusive, para quem não segue a Cabalá e a vê como algo pagão, há quem diga que Salomão tem grande influência nisso. Isso é especulativo, não podemos afirmar. E após esse templo ser destruído, porque Deus o rejeitou, porque ele foi profanado, ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando levou cativo o pessoal para Israel, o povo de Israel para a Babilônia, melhor dizendo. E quando isso ocorreu, eles ficaram cativos lá 70 anos e passou esse tempo, a Medopérsia destruiu a Babilônia, como foi profetizado por Daniel, e o rei Ciro finalmente decide mandá-los de volta para Jerusalém, e eles reconstroem o templo. Quem viu o primeiro templo e olhou o segundo, teve tristeza, ficou indignado, em que pese o fato de haver voltado do cativeiro, algo muito improvável, nenhuma nação foi tantas vezes para o cativeiro quanto Israel, mesmo no nosso século XX, que foi o último século, isso ocorreu. Já no século XXI, eles entraram a virada do século dentro de seus termos, lá na terra hoje chamada de Palestina, denominação imprópria para as terras de Israel. Mas somente em 1948 é que eles retornaram para aquela terra. Eles ficaram do ano 70 até 1948 espalhados pela terra, em consequência da diáspora, que foi o momento no qual o povo judeu foi espalhado por toda a Europa, por várias partes aí do globo, não apenas Europa. E isso porque eles rejeitaram o Messias. Eles disseram, se ele é mesmo inocente, que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Isso, infelizmente, aconteceu. E eles foram espalhados, aí tiveram intifadas, tiveram tantas opressões, e, lamentavelmente, já no século XX, ocorreu o Holocausto, a maior atrocidade contra o povo judeu. Algo lamentável. Muitos deles acham que isso é algo gerado no cristianismo. De modo algum, o cristianismo veda o homicídio. Diferentemente da lei judaica, que admite, em alguns casos, o cristianismo veda essa possibilidade. Salvo melhor juízo, há quem entenda de modo diverso, mas é uma construção teológica. Lato sensu, de forma lacônica, há uma proibição severa contra a prática do homicídio, mesmo para punir um pecador, que seria, digamos, digno de pena de morte. O cristianismo não se envereda por esse caminho. Embora o judaísmo atual, rabínico, não mais sacerdotal, que não era, na verdade, nem judaísmo, era a religião dos hebreus, note que é uma mudança, não é mais a mesma religião de Moisés. Uma religião apegada a tradições supostamente orais, mas há muita dicotomia aí no Talmud entre diferentes pensadores, coisa que não se encontra na Torá. Por isso se torna questionável seguir tais ensinamentos, que têm às vezes um viés um tanto esotérico.
E notem que eles ficaram deprimidos ao olhar aquele templo. Porque um templo feio, um templo de alvenaria, o outro era de ouro, de prata. Não que a edificação fosse de ouro, mas ele era adornado de ouro, de prata. Era uma coisa espetacular. Algo assim de encher os olhos. Reis, príncipes, vinham de outros lugares conhecer a glória de Salomão, tão famosa. Tudo que Salomão quis fazer, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 7, que ele tentou fazer em sua casa e na casa do Eterno, ele prosperamente efetuou. Mas ele rejeitou tudo isso e adorou ídolos, e decaiu da graça, apostatou da fé. E o templo foi destruído, mas esse aqui foi reconstruído, algo muito improvável. Muito improvável você ser exilado da sua terra, sua nação toda destruída e a sua descendência, depois de 1, 2 gerações, 3, 4, voltar e reconstruir, mesmo que não seja idêntico, foi reconstruído no mesmo lugar. E depois passa-se o tempo, um novo cativeiro, e assim foi a história de Israel, até hoje eles estarem novamente na mesma terra. E o curioso disso é o seguinte, versículo 9. Versículo 6. Não, desculpe. Versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Eterno dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Eterno dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Eterno dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Eterno dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Eterno dos Exércitos. Ora, o templo era de alvenaria, era feio, era rústico, era simples, um povo recém-chegado, que por pouco não perdera a sua identidade, e se depara ali com um templo feio, que só viria a ser reformado muitos séculos depois pelo rei Herodes. Mas aqui a palavra do Senhor promete que essa segunda casa seria maior do que a primeira. E por que isso ocorreu? Podemos dizer a você, interlocutor judeu, nosso amigo, que isso ocorreu porque o próprio Mashiach glorificou esse templo. Se o primeiro, o homem mais sábio que existiu na terra, edificou com ouro, com prata, mas aqui diz que quem é de fato o dono do ouro e da prata é o próprio Criador. Ele justificou aquele segundo templo por seu próprio filho, o Senhor Jesus, o zelo do Senhor. Jesus entrou ali, derrubou a mesa dos cambistas, Jesus exortou os escribas e fariseus, o zelo pela casa do Senhor o consumiu. E ali ele cravou as verdades centrais do Evangelho, a visão espiritual, pois o judeu é um tanto material no seu conceito de Messias, embora eles vão avocar que o conceito foi inventado por eles, mas na verdade foi inventado pelo próprio Eterno, e o Eterno faz conforme aquilo que ele instituiu, não aquilo que a tradição dos homens diz. Quem é Maimônides, quem é Rabi Akiva, quem é Abravanel, etc. São homens, eles não têm autoridade para definir quem é o Mashiach. E ali o Messias glorificou o templo. E notem que o segundo templo foi destruído. A glória da segunda casa seria maior do que a primeira e também viria a ser destruída. Fato este, como já demonstrado em Mateus 24, 1 e 2, foi profetizado pelo próprio Jesus.
profetizado no ano 33, consumado no ano 70. E a terra de Israel ficaria deserta. Ele profetizou isso, deixaria sua casa assolada. Infelizmente, foi um episódio lamentável. A ruína do rei romano, do imperador romano que destruiu Israel, foi sanguinário, foi terrível. A terra ficou desolada. E ela foi reconstruída em 1948. Depois, em 1969, Israel ganha a guerra dos 6 dias e amplia os seus territórios. Já vai chegando o fim da era cristã, acenando para uma nova era. Uma era na qual o povo judeu vai assumindo sua posição aí religiosa em vias de reconstruir o terceiro templo, que para os cristãos será o lugar no qual alguém que se intitulará Messias em determinado momento romperá a aliança com Israel e se proclamar e profanará este terceiro templo, porque a palavra não fala em terceiro templo, ela fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se a segunda foi destruída, conforme foi profetizado por Jesus, é porque Israel não teve méritos, segundo os próprios ensinamentos dos judeus. E eles contribuíram para que esse templo fosse destruído. Por alguma razão, vamos ignorar o fato conhecido pelos cristãos, já que para o judeu isso não é muito aceito. Por alguma razão o templo foi destruído e permanece destruído. Muito embora haja ali uma mesquita, uma não, duas, o Domo da Rocha e a Mesquita de Aláxia. Ali no Monte do Templo, nas esplanadas das mesquitas, onde Deus pediu que Abraão sacrificasse ali seu filho. A gente sabe a história, foi apenas uma prova de fé, não houve sacrifício humano. Monte Moriá, onde posteriormente Davi comprou aqueles termos e edificou a casa ao Senhor, aquele mesmo lugar, aquele altar natural, disputado pelas 3 grandes religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Segundo os rabinos judeus, aquele monte não caiu na mão de outros povos a não ser dos árabes, porque ele não poderia ser profanado, porque ali estava o santuário do Altíssimo. Se entrasse imagem de escultura, ele seria profanado. De certa forma, os árabes profeticamente foram usados para manter aquele espaço ali preservado. De certa forma, os árabes também cumpriram uma profecia bastante interessante no que tange aos muros do templo, pois eles fecharam a porta leste, a porta oriental. Era a porta por meio da qual o Messias entraria. E na verdade já entrou quando ele foi aclamado, Hosana, ao que vem em nome do Senhor, veio assentado num jumento. Ali ele entrou e aquela porta foi fechada. O templo foi destruído, os muros foram reconstruídos e a porta permaneceu lacrada. E o sultão Suleiman, ao indagar por que aquela porta permanecia lacrada, aí um sábio lhe disse que há uma profecia no judaísmo de que o Messias entrará a cavalo por aquela porta. Aí ele disse, então vamos lacrar mais ainda e vamos pôr um cemitério embaixo, porque o cemitério é profano, para que nenhum Messias ou pretenso Messias entre. Mas na verdade, eles cumpriram a profecia que disse que depois que o Deus de Israel entrasse por aquela porta, ela estaria fechada, e somente ele abriria aquela porta novamente. Então, quando olhamos para Israel, terceiro templo, deixei a questão atinente ao terceiro templo
Mas no final, nós vemos o cumprimento de uma série de profecias que podemos examinar mais a miúde. Estou falando aqui lato sensu, não se trata de uma pregação, mas tentando evidenciar o fato de que há uma porta ali, a porta formosa, que é a porta oriental, a porta do socorro. O vento oriental foi o vento que abriu o Mar Vermelho, sempre a porta leste, a porta do Messias. Jesus entrou por aquela porta, e depois que ele saiu, aquela porta foi lacrada. O templo foi destruído, os muros foram reerguidos e a porta permanece lacrada até o dia da sua vinda. Hoje, se um Messias humano, tal como o judaísmo apregou, tiver que entrar, ficaria inviável ele destruir aquele cemitério. Como ele faria? Entrar a cavalo, né? Tal como anunciado. E você note que além dessa questão, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, porque o Messias veio e esteve ali, e ele foi feito sacrifício por toda a humanidade. Ah, mas esse sacrifício é pagão, não foi aceito pelos judeus. Os judeus fariseus que Jesus repreendia praticavam os ritos mosaicos. Eles sacrificavam animais para expiação de pecados. E eles amarravam um pano vermelho no chifre, como dito em outro vídeo, no chifre do animal, e esse pano miraculosamente ficava branco, em significado de que o sacrifício foi aceito. E desde o ano 33, esse fenômeno nunca mais ocorreu. O que significa dizer que Deus passou a rejeitar o sacrifício de animais. E por que será? No ano 33. No ano 33. Conforme disse o Tzadok Ben Deher, um judeu nazareno. Esta é minha fonte, na qual menciono para alegar isso. E ele cita o Talmud. Eu não leio o Talmud, que fique bem claro isso. Então, esse fenômeno ocorria e pouco depois o templo foi destruído. Mais um indício: sem o templo não haveria o tabernáculo. Sem tabernáculo não é lícito fazer sacrifício. Mesmo que hoje haja uma novilha vermelha, não há mais o tabernáculo, a menos que eles fossem lá no monte do templo. Há rumores de que a novilha vermelha pode ter resultado de manipulação genética. Então esse Messias aguardado, ele não veio por fontes naturais. Ele foi trazido por forças humanas, tal como Saul, que foi um rei não levantado pelo coração do Eterno, mas pelo apelo popular do povo que aclamou por um rei, ao invés de ser governado pelo próprio Eterno, por meio dos seus profetas e juízes. E sabemos como isso terminou, até que Deus levantou um rei segundo seu coração, o rei Davi. Talvez, olhando Davi, ele não era um rei, mas foi o maior rei de Israel, abaixo do próprio Mashiach e Yahushua HaMashiach. Portanto, são reflexões a respeito da vinda do Messias. Mesmo que, para quem não aceita Jesus como Messias, são relevantes os questionamentos a respeito do fim do sacrifício, conforme Daniel profetizou nas 70 semanas, destruição do templo, a glória da segunda casa, não da terceira, da segunda casa. Então, a era messiânica não poderia ser essa, a não ser a do falso Messias, que será para os cristãos como a era de Aquário, uma era na qual o peixe, símbolo do cristianismo, estará arrefecido ali, preso em um aquário, até que haja, né, a redenção da igreja. Embora, para quem tem uma fé cristã, há diversas correntes, arrebatamento, ou o eterno
o Senhor Jesus guardará o seu povo, a sua igreja, da hora da grande tribulação. Enfim, há várias correntes. Mas o que é interessante enfatizar é quanto ao tempo, como os sinais são convergentes, como os sinais avançam. Veja os bolanes no Mar Morto, há um outro vídeo que falamos sobre isso. Falaremos mais adiante sobre o nome de Deus que tem sido revelado para os gentios. Falaremos de tantas outras profecias escatológicas que têm se cumprido à risca no nosso tempo. E como os judeus têm se precipitado por trazer seu Messias, ou anti-Mashiach para os cristãos, anti-Messias, como isso está próximo de ocorrer. Portanto, devemos abrir os olhos. Muitas vezes a igreja está dormindo, está pregando prosperidade, curas, tudo isso é importante, mas isso é tão secundário em vista do que está por vir, em vista do que está acontecendo agora, em setembro de 2020. Asteroides, terremotos. Terremotos sempre teve, não no Brasil, não em certos lugares onde não tem placas tectônicas que justifiquem essa incidência de abalo sísmico. A fome sempre teve, hoje em dia mais da metade da população mundial. E, pasmem, com essa Covid-19 a tendência infelizmente a aumentar. Pestes, preciso falar outra coisa além de Covid-19. Esses sinais não seriam sinais sazonais, seriam sinais que abalariam o mundo, tal como temos visto. Esse ano sabático, o Messias de Israel, que não é Jesus, para o Messias dos judeus que rejeitaram Jesus, ele só viria quando a humanidade guardasse o Shabat. Um ano sabático, e os judeus guardassem o Shabat semanal. E isso tem ocorrido. O governo parou, empresas pararam, a economia, o sistema financeiro, tudo parou. A aviação, as escolas, igrejas, cinema, tudo converge para a chegada, para o surgimento do anticristo. E nesse contexto, não lerei decreto de Ciro, é muito específico. Lerei 2 Tessalonicenses 2. O que ocorrerá neste terceiro templo? 2 Tessalonicenses 2. Foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Note que normalmente disse que o dia do Senhor está perto, pois eles esperavam Jesus já para aquela época. Espiritualmente, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Estava perto, para todas as gerações da igreja, de alguma forma. Mas para eles também valia no sentido literal. Paulo já desmistificou isso, já perto de sua morte, pois até Paulo era um defensor de que Jesus iria voltar tão logo. Mas aí ele tem a revelação de que não era bem nessa época. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, primeiro vai se manifestar o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, note que o terceiro templo será reconstruído e o anticristo se assentará lá.
vai querer parecer Deus, vai querer ser glorificado como Deus, e aí será a abominação da desolação. Veja que em Mateus 24, novamente, se pegarmos os títulos da Bíblia, João Ferreira Almeida, Revista Corrigida, temos aqui o Sermão Profético, Princípio de Dores, temos em seguida o Sermão Continua a Grande Tribulação, temos depois o Sermão Continua a Vinda do Filho do Homem. Note que primeiro vem a Grande Tribulação, depois a Vinda do Filho do Homem. Segundo Tessalonicenses 2, a vinda do Senhor será precedida pelo surgimento do iníquo, do homem do pecado. Portanto, podemos estar claramente às vésperas da grande tribulação, pois todos os sinais dos princípios de dores foram cumpridos à risca. Todos. O que pode não estar 100%, mas está 70%, 80% cumprido, ou até mais, é o versículo 12 do capítulo 24, que é o Evangelho em todo o mundo. Pois mesmo onde é proibido pregar o Evangelho, há missionários indo até lá e dando a vida, sendo presos, sendo mortos, tendo seus órgãos doados. Países como China, países do Oriente Médio, países como Coreia do Norte. Isso existe hoje, no século XXI, como acontecia com a primeira igreja. Isso tem ocorrido. A seita dos falsos judeus. Quanto judeu, nazareno, messiânico, não quero aqui desmoralizar ninguém, mas para os judeus eles não são judeus. Até mesmo grupos cristãos que têm se passado por judeus, todos os sinais, tanto dos evangelhos, dos profetas, até o próprio Moisés falou que seria um líder como ele, um líder tanto político quanto religioso. E no Apocalipse também, muitos confundem a cidade das 7 colinas como sendo Roma, até é, mas esquecem-se que Jerusalém também tem 7 colinas, 7 montes. Então é importante que a igreja abra a visão. Ou do contrário, será como aquelas 5 virgens nécias que está ali com a lâmpada apagada e ficará de fora nas bodas do Cordeiro. Bom, eu já me alonguei demais aqui. Gravarei os vídeos, irei postando, não irei divulgar a princípio. Assim que tiver algum volume de mensagens, eu vou disponibilizar para quem quiser ver, quem não quiser. É livre para declinar, mas se você quer saber algo mais a respeito desses eventos escatológicos, eu gostaria de ter esse diálogo. Comente, curta ou descurta, enfim, interaja conosco, vamos tentar. Mesmo porque a igreja institucionalizada tem 2 caminhos, ou ela vai, de certa forma, ter dificuldades nesse novo sistema, ou ela irá se aliar ao sistema do anticristo, o sistema da besta e do falso profeta, que, ao meu ver, o falso profeta tem muita ligação com Roma, e o antimessias com o Messias de Israel. Israel, Roma, tem aí os Estados Unidos também arquitetando acordos de paz envolvendo Israel. Tem aí os pretensos anticristos de plantão já prontos para tentar desempenhar essa função. Não cabe aqui a especulação, mas já existem fortes candidatos. Outros por aí têm demonstrado os possíveis candidatos a tal posto. E fica essa meditação. Espero que você tenha chegado até aqui. E vamos aprofundar o debate. Fico à disposição para explicar algo a mais, porque não há possibilidade de lermos todas as referências.
E é isso. Agradeço a atenção. Tenham uma boa noite. Que Deus abençoe a todos.